Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Nai e você está no meu canal Nai Livros. Hoje eu quero conversar com você sobre um capítulo do livro História Íntima da Leitura, que tem sobre a organização de Fabiana Turci. Bem, aqui neste canal, se você é novo por aqui, eu falo sobre livros, sobre literatura, sobre estes nossos amigos que nos fazem tanto crescer, florescer, que nos fazem ter ideias, ideais, ir atrás dos nossos sonhos e, claro, nos faz sonhar e nos faz viajar para mundos que outrora nós nunca iríamos conseguir passear, nunca iríamos conseguir viajar ou visitar aquela época. Então seja muito bem-vindo e se você já é de casa, seja bem-vindo mais uma vez. História íntima da leitura. E Deus disse ao homem: vai escrever e ler livros. Em seguida, pôs sentinelas terríveis às portas do paraíso e dotou a criatura decaída de uma infinidade de idiomas, tendo cuidado para que nenhuma língua coincidisse com a coisa nomeada. O dissenso, a dúvida, a angústia e a errância encarnados no verbo, na criação mesma do homem. Assim começa a solidão humana, eloquente e poliglota. A biblioteca que carrego comigo. Frase: sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. Jorge Luiz Borges. Livros fazem parte de minha história. Foram inúmeras leituras no correr dos anos, que já não são poucos. Até onde a memória alcança, há livros entrelaçados às lembranças. Meu pai gostava de ler e presenteava-me com livros adequados à minha idade, despertando meu desejo pela leitura. Influenciou-me o seu exemplo. Trazia sempre um livro nas mãos. Isso fazia parecer ao meu olhar infantil um homem sábio e impotente. Foi com ele que aprendi mais tarde a amar Guimarães Rosa. Eu gostava de ouvi-lo contar sobre as histórias que lia, descrever os personagens, explicar-me com um sorriso as sutilezas das citações das quais por vezes se utilizava. Dessa forma, conheci histórias e personagens de Guimarães antes mesmo de tê-lo lido. Porém, o que aguçava o meu interesse era a forma como meu pai se referia a ele. Seus olhos brilhavam de admiração e reconhecimento. A minha biblioteca foi se construindo, sobretudo, dentro de mim, mais do que as prateleiras das estantes em minhas casas. O destino me impôs um comportamento nômade. Houve sucessivas mudanças de endereços, cidades e estados, fazendo com que diversos volumes se perdessem pelo caminho. Esses que ficaram para trás, ainda os carrego comigo e compõem a minha biblioteca íntima. Nessa biblioteca, há os livros da minha infância, totalmente diversa da infância nos dias de hoje. Naquele tempo, a vida acontecia devagar, havia menos opções de entretenimento e computador parecia coisa de ficção científica. Por isso, revistas e livros tornavam-se nossa maior fonte de informações e fantasia. Através da leitura, era possível aventurar-me entre princesas e reis, espadachins, criaturas fantásticas ou bonecas de pano, e cada história trazia consigo um universo até então desconhecido. Um livro também consistia em abrigo quando a realidade, algumas vezes, apresentava-se sombria. A menina que fui leu avidamente todos os livros que ganhou e ainda hoje, após todos os anos que a distanciam das primeiras leituras, adiciona exemplares à estante. Essa biblioteca contém todos os Machado de Assis, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Aloísio de Azevedo, Lima Barreto, José Lins do Rego, leituras obrigatórias na escola em minha época de estudante. Embora obrigatórias, lia-os com prazer. Ainda gosto de visitá-los, especialmente Machado de Assis. Curiosa que sou acerca do comportamento humano, encanta-me o modo como ele nos faz conhecer os seus personagens, revelando-nos íntimos encantos, recantos, explicando-nos pensamentos, desejos, atos e motivações. Gosto também da descrição dos costumes, vestuários, prédios e ruas do Rio de Janeiro no século XIX.
Ao andar pelo centro do Rio, observo a fachada de antigos edifícios que sobrevivem às ruas estreitas. Imagino cenas descritas em seus livros ocorrendo ali. Imagino esses livros como velhos e sábios senhores de Pince-Nez, envergando sobre casacas e cartolas, vivendo todos juntos e trocando impressões sobre um tempo que não existe mais. Ocupam naturalmente as mesmas prateleiras. Aos clássicos exigidos pela escola, acrescentei outros volumes, lidos aleatória e desordenadamente. Lia tudo o que estivesse ao alcance das minhas mãos e que eu achasse atraente. Eu não possuía referências sobre autores e obras, por isso minhas escolhas eram baseadas no que eu lia nas orelhas e contracapas dos livros em casa, no apelo do título ou na indicação de alguém. Do mesmo modo que me atraíam os livros que retratassem experiências diversas da minha, gostava também de histórias em que, ainda que eu não compreendesse, refletiam-se os meus próprios conflitos. Aos 15 anos, ganhei do meu pai O Romanceiro da Inconfidência, cujos versos me revelaram de um modo diferente e mais bonito do que aprendi na escola a história de Minas Gerais no período entre o início da colonização até a Inconfidência, e descortinaram-me a magia da poesia. Desejei conhecer outros poetas e comecei por Drummond. Foi um deslumbramento. Senti algo que apenas hoje soube o nome: emoção estética. A partir daí, não deixei de buscar novos poetas e ler poesia. A cada descoberta, experimentava emoções desconhecidas, porém reconhecidas. Esses livros são os únicos na biblioteca a possuir um lugar definido. Estão classificados pela época em que foram lidos, por fazerem parte de um pacote afetivo cujo sentido ecoa nos versos de Emanuel de Barros. Tem um lastro na infância. Tudo que a gente é mais tarde vem da infância. E a minha infância e primeira juventude foram marcadas por domingos de sol, parques e árvores, piscinas de água sempre azuis, o cerrado, a claridade inigualável do belíssimo céu de Brasília, as brincadeiras e cantigas, os sorrisos, a alegria despreocupada que só desfrutamos nessa fase da vida, os amigos, as descobertas e esses livros. Tudo isso ficou para trás quando, aos 17 anos, fui para Belo Horizonte. Morei na casa de uma tia e ocupei um quarto situado ao lado da sala de estudos, onde havia uma imensa estante repleta de livros. Nesse período de adaptação à vida em uma nova cidade, fiz desse lugar de leitura o meu refúgio, na medida em que ler se constituía em meu ato solitário. Porém, ao mesmo tempo, o que lia ajudava-me a organizar e ampliar a compreensão do mundo ao meu redor e a situar-me, de fato, nesse mundo. Ao manusear aqueles volumes, explorá-los, desvendá-los, vi minha curiosidade transformar-se em necessidade. Nunca li tanto em um período tão curto. Minha relação com a leitura se modificava, amadurecia. O que eu lia também. Ao lado da sala de estudos, havia uma pequena sala de música com paredes cobertas por cortiça, almofadas sobre o carpete, um potente aparelho de som e muitos long plays e fitas de rolo. A trilha sonora desse período, composta principalmente por Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso e O Terço, me fez descobrir a poesia fundante naquelas músicas. Eu ficava horas lendo e ouvindo poesia. Ao me mudar novamente, meses mais tarde, abandonei sem pesar aquela biblioteca que fora tão minha e que, no entanto, não me pertencia. As circunstâncias me levaram embora e eu não trazia nenhum livro na bagagem quando cheguei ao Rio de Janeiro. Se as circunstâncias me levaram, o meu desprendimento anuiu de boa vontade. Gosto de mudanças. Não me importava separar-me dos livros, pois já havia recebido deles o que tinham para me dar. E, de certa forma, permaneciam comigo, em mim. Era hora de conhecer outras coisas. Conheci um poeta. Encontrei-me com sua figura e com a sua poesia.
À saída do trabalho, nos perdíamos pelos bares boêmicos do centro da cidade. Ele escrevendo ou falando sobre literatura. Eu, privilegiada leitora de seus poemas, ouvindo atenta. Casamo-nos 4 meses após termos nos conhecido. Durante o tempo em que estivemos juntos, ele, todos os meses ao receber seu modesto salário de locutor de rádio, comprava para mim 2 ou 3 livros de presente. Pela primeira vez, eu dispunha em minha própria estante os meus próprios livros que se acumulavam nas prateleiras onde eu gostava de olhá-los. Admirava-lhes as lombadas, as cores, os títulos e pacientava-me para desvendar-lhes os mistérios e conhecer-lhes as histórias. Esses livros chegavam a mim, como todos os outros, através de alguém. Eu não os escolhia, apenas os acolhia. Nossa biblioteca foi crescendo e também a nossa família. 2 filhos lindos chegaram entre 1979 e 1981, período histórico de transição entre a ditadura e a democracia. Em meio à anistia geral, reforma política, fim da censura e bombas explodindo, a leitura de "O que é isso, companheiro?" acontecia também entre trocas de fraldas, passeios na praça e cantigas de ninar. Esses livros foram deixados em meu apartamento quando voltei a Belo Horizonte por mais um ano. Ao retornar, não vi para o Rio, mas sim a pequena cidade de Cabo Frio. Quando mandei buscar as minhas coisas, 2 caixas contendo meus livros extraviaram-se e nunca mais os vi, mas as minhas leituras prosseguiram. Em Cabo Frio, passei a conviver novamente com meu pai. Ele, que já me contagiara com a paixão pela leitura, exerceu essa influência também sobre os meus filhos, para quem a literatura tornou-se mais que paixão, tornou-se ofício, devia estar nos genes que herdaram do pai. Foram eles que passaram, então, a adquirir e a cuidar dos livros da casa. Foi bonito vê-los descobrindo autores e histórias, definindo preferências, desenvolvendo sua criatividade e capacidade de comunicação com o mundo. Emocionada, lia seus primeiros poemas e textos e percebia a qualidade que havia neles. Do mesmo modo, como começaram a andar, fui acompanhando seus pequenos passos que aos poucos foram se tornando firmes, largos e até ousados. Cada um, em seu próprio ritmo, percorre essa bela estrada onde, mais uma vez, sou privilegiada leitora de seus poemas. Através deles, venho lendo, desde então, muitas coisas boas. Com um e com outra, desfrutei a leitura de Borges, Hesse, Proust, Thomas Mann, Joyce, Saramago, Virgínia, Clarice, Pessoa, Cabral, Quintana, Manuel, para citar apenas alguns. E nós 3 choramos ao ler Miglin. A biblioteca de um mudou-se para São Paulo e hoje se juntou amorosamente a outra biblioteca. A biblioteca de outra ainda mora comigo, eu desfruto de todas. Os volumes que hoje ocupam as minhas prateleiras são poucos e me foram, em grande parte, ofertados por alguém. Isso é engraçado porque, para alguém que vive lendo, adquire eu mesmo pouquíssimos livros. Alguns são remanescentes de outras épocas e lograram sobreviver a tantas idas e vindas. Não sei definir se chegaram até aqui por eu tê-los, por obscuro motivo, protegido mais que os outros. Apesar de serem poucos, não é espaço suficiente para tudo que ainda pretendo ler. Sim, a lista dos livros que desejo faz crescer o volume da biblioteca que carrego comigo. Marisa Tots Daniel. Este livro, História Íntima da Leitura, foi publicado pela editora Vagamundo e este livro traz então uma coletânea de escritos, de memórias, de lembranças, de pensamentos de vários leitores apaixonados, de leitores que amam livros, que amam estar entre livros, que são bibliófilos, que amam ler, que até mesmo escrever, mas, sobretudo, que ama a leitura. Por isso o nome do título do livro, História Íntima da Leitura, que é a história íntima de cada leitor. E você, leitor? O que você gostou?
de hoje, dessa história, né, dessa história da Marisa. O que você achou de mais interessante? E conte aqui para mim, embaixo nos comentários, a sua história íntima da leitura. Como que começou? Como que você despertou o hábito da leitura? A minha adolescência, eu comecei a fazer a leitura de livros e desde então eu nunca mais deixei. E eu amo cada vez mais. E quando eu olho para a minha prateleira cheia de livro, me dá um prazer enorme de tê-los ali. E eu sempre quero mais, porque é inesgotável os ensinamentos que eles possuem, que eles trazem para mim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, comentário de vocês e nós nos encontramos então no próximo vídeo.